Salve amigo do Autovídeos, agora é hora da gente saber quais são os 8 SUVs mais econômicos do Brasil. A gente sabe, eles são maiores, bebem mais, mas são os queridinhos do mercado, tanto aqui no Brasil como no exterior. Só que aqui no Brasil a gente sabe, combustível custa muito caro, então mesmo quem quer ter um SUV se preocupa com o bolso. Então vamos conhecer essa lista agora? Comigo, Linha Matéria, aqui no Autovídeos. Vamos nessa! O papo agora é de SUVs. SUVs, SUVs, não importa o nome, o que importa é que eles têm feito muito sucesso. Então a gente já tá vendo aqui a 8ª colocação, Honda HR-V, carro que já fez muito sucesso no nosso mercado, mas antes da gente falar sobre ele, é importante deixar claro como a gente organizou esse ranking. Primeiro ponto, todos os números que você vai ver aqui são aqueles que foram auferidos pelo Inmetro. E como a gente organizou o ranking? A gente pegou como base o consumo urbano com gasolina. A gente vai falar também o consumo rodoviário nas estradas, mas a base é o consumo urbano, sempre com gasolina. E outro ponto importante, aqui no Autovídeos, você sabe, né? A gente sempre procura trazer o mundo automotivo como tem que ser ou como deveria ser, fazendo melhor. Claro, a gente está sempre aprendendo, mas o ponto importante é o seguinte: com o sucesso dos SUVs no mercado, os departamentos de marketing das fabricantes, eles têm sempre dado uma forçadinha para chamar vários carros que não tem nada de SUVs como SUVs. Então o que a gente fez? A gente deixou de fora alguns modelos que são, digamos, tipo jabuticaba. Sabe aquelas coisas que só tem em países como o Brasil? É isso. Você não vai encontrar aqui modelos como Honda WR-V, que não passa de um Fit maquiado, levantado, Chery Tiggo 2, que é um seller com algumas adaptações e outras coisas que aí realmente não teriam cabimento nenhum. Imagina você, num ranking de SUVs, ter Ford Ka e ter Renault Kwid. Não tem cabimento. Imagina você explicando para um americano que esses carros são SUVs aqui no Brasil. Nossa, imagina, se a gente fala uma coisa dessa, aparece por aí, até o Trump vem falar com a gente. Opa, na boa, Trump, tranquilo. Vamos nessa então pro ranking. Em 8ª posição, Honda HR-V, queridinho do mercado. A gente já fez no Autovídeos um raio-x completo sobre ele. Ele tem um motor 1.8 que era do New Civic, 140 cavalos, torque de 17.4 no máximo. E qual que é o consumo, que é o que interessa aqui? Na cidade, 11 e na estrada 12.3 com gasolina. Agora a gente sabe, né, que consumo é uma coisa que varia muito em relação a condições de uso e tudo mais. A gente sabe que no dia a dia ele não é tão econômico assim, então deixa nos comentários os dados que você sabe também na prática de todos os carros que vão aparecer aqui. Agora, um detalhe a mais, um bônus aqui com o estilo Autovídeos, a gente sempre lembra de segurança como é importante também. Então, Honda HR-V já foi testado pelo Latin NCAP e na época dele conseguiu nota de 5 estrelas, tanto para adultos como para crianças. Agora a gente tem um francês romeno aqui, né? A gente está falando do Renault Duster, que lá fora é vendido como Dacia. Modelo com motor 1.6, ele tem na faixa de 118 cavalos, torque de 16.5. E qual é o consumo dele? 11.1 na cidade e 11.4 na estrada, abastecido com gasolina. E o que ocorre é o seguinte, né? É um modelo que a gente sabe que vem com a mesma plataforma do Logan, do Sandero, e quando ele foi testado no Latin NCAP, ele conseguiu 4 estrelas, mas foi no protocolo antigo, antes de 2016, um ponto importante para ser considerado. Então vamos descobrir mais como esse ranking segue. 6ª posição agora para Nissan Kicks. Outro carro de grande sucesso no mercado. Ele disputa com o Honda HR-V o pódio ali, a liderança junto com o Jeep Compass. Então agora a gente vai falar especificamente dele, o Kicks, motor 1.6, ele conta com 114 cavalos, um torque de 15.5. E agora vamos lá para o consumo dele. A gente está falando aqui de um consumo de 11.4 na cidade e na estrada, interessante, hein? 13.7. E agora um bônus sempre, no Latin NCAP ele conseguiu 4 estrelas no crash test. 5ª posição, e a gente está vendo agora o primeiro chinês
quinta posição, T5, Jack Motors chegando na área aqui com o câmbio CVT. E o que acontece? A gente está se baseando nos dados até agosto do ano de 2018. A gente está falando do ranking de 2018, consolidado até aqui, e aparece o modelo T5, porque ele vai ter um sucessor T50, mas por enquanto ele está no ranking. E nessa versão atual ele conta com motor 1.5 Jet Flex, com 125 cavalos e um torque de 15.5. E o consumo dele é de 11.2 na cidade e 13.2 na estrada. Só que agora, opa, atenção, tem um ponto importante aqui. Ele não tem nota de crash test disponível. Então a gente tem uma grande interrogação aqui e para quem pensa em segurança, realmente é um ponto a se considerar, porque ele não foi testado ainda por nenhum instituto internacional de renome. Então fica essa dúvida. Então vamos lá para a quarta posição e a gente está falando do EcoSport, o carro que é o paizão dessa categoria, podemos dizer assim. É um carro que também fica no top 5 dos mais vendidos e agora tem novidade recente e a versão dele, tem um monte de versões, você sabe, do EcoSport, mas a que ficou mais econômica é com um novo motor 1.5, 3 cilindros, motor de origem indiana. E esse motor rende 137 cavalos e um torque de 16.2. Agora o EcoSport, com essa configuração, está fazendo um consumo de 11.6 na cidade e 13.1 na estrada. Em relação à nota dele no crash test do Latin NCAP, na época em que ele foi testado, ele ficou com 5 estrelas para os adultos e 3 estrelas para as crianças. Agora a gente chega no pódio e tem um chinês, é o Jack Motors T40. E aqui é importante a gente frisar que ele conta com um motor Jet Flex 1.5. São 125 cavalos e um torque de 15.5. Em relação ao consumo desse modelo, ele faz na cidade 11.9 e na estrada 12.8. Agora, como a gente já falou também em relação ao T5, ele também não tem nota de crash test disponível. Então cabe a você considerar e ponderar em relação a esse ponto. Você compraria um chinês pensando só no consumo de combustível? Ele evoluiu bastante em termos de design, a marca tem evoluído em relação à construção dos seus modelos, mas é importante lembrar de outros fatores como pós-venda, depreciação, fica a seu critério. Então vamos lá, agora é hora da segunda colocação e a gente tem um japonês aqui, é o Suzuki Vitara. É um carro que a gente não vê muito aqui no Brasil porque ele vende muito pouco, fica lá na faixa da posição número 90, mas é um carro que tecnicamente tem atributos bem interessantes e um deles é o consumo. Agora, é importante aqui, a gente vai precisar falar das duas versões dele, porque os números são bem interessantes. Então, primeiro vamos falar do motor 1.6 aspirado. Ele tem 126 cavalos, torque na faixa dos 13 e o consumo é de 12.2 na cidade e 13 na estrada. Agora, a nota dele no crash test também é de 5 estrelas pelo Euro NCAP. E agora vamos falar do turbo, turbão. Você que é fã de turbão, finalmente apareceu um motor turbo aqui. Então, o que acontece? A gente está falando de um modelo 1.4 com 140 cavalos e agora atenção, torque, né? Motor turbo 23.5, realmente um número que se destaca em relação ao que a gente está vendo nesse ranking. E o consumo dele é de 12.2 na cidade e de 13.7 na estrada. Então esse é o Vitara, 5 estrelas pelo Euro NCAP. E agora, quem será que está no topo do ranking? Vamos conferir! Agora sim, o grande momento, pessoal. O líder, o campeão, medalha de ouro, ficou com ele, francês, Peugeot 2008. É um modelo que fica ali próximo da faixa entre os 15 mais vendidos no mercado. E o que acontece? Ele conseguiu essa posição de destaque na sua versão com motor turbo também. Então a gente está falando do clássico já motor THP, consagrado, aquele que foi
desenvolvido pela Peugeot em conjunto com a BMW. Então esse motor equipa o carro 1.6 e ele tem 165 cavalos de potência e um torque, olha o torque que fenomenal, 24.5. A gente lembra inclusive que esse motor é o mesmo que equipa os irmãos bem maiores dele, né? O 3008, o 5008, que você já conferiu aqui no Autovídeos também. Mas agora vamos lá falar exatamente do consumo, que é o que interessa. 12.5 na cidade e 13.5 na estrada. Então, essa é a versão campeoníssima em relação a SUVs disponíveis no Brasil. Só que vale frisar também que ele tem 1.6 normal aspirado e equipado com câmbio manual, ele tem números interessantes também. E a gente está falando do motor tradicional dele com 115 cavalos e torque de 15.5. E o consumo dele é de 11.6 na cidade e 12.9 na estrada. Então esse é o nosso campeão Peugeot 2008. É um carro que tem um design que divide opiniões. Diz aí se você gosta, se você compraria um carro francês pensando no consumo também. Então, essa foi mais uma lista que a gente fez com muito carinho. Você viu que avalanche de número para todo lado. A gente procura sempre aqui no Autovídeos trazer informação, diversão e aceleração. Agora, a gente está no Brasil, a gente tem que pensar também no bolso. Então o Autovídeos também procura trazer isso para você, um ranking super completo e pensando em segurança também. Então diz aí nos comentários se você gostou, se você curtiu, se na prática você conhece alguns casos de consumo bem diferente do que os apresentados pelo Inmetro aqui nessa lista. Então, eu li a matéria, agradeço muito pela sua atenção, por ter acompanhado até aqui esse vídeo. Se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. Deixa o seu like, compartilha, comente e fica ligado porque tem muito mais novidade para você. Valeu e um grande abraço!